Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos falando sobre a mulher Ciro-Fenícia, né? O coração de mãe é um dos mais poderosos motivadores conhecidos. A mulher Ciro-Fenícia, ela demonstrou ter esse tipo de coração em uma das viagens que Jesus estava lá viajando, né? E não conhecemos o nome. Interessante que a Bíblia não fala o nome dela. Não sabemos, mas sabemos que essa mãe tinha discernimento, coragem, persistência e iniciativa. Ouça bem essas palavras aqui, isso aqui é muito forte. Ela tinha discernimento. Você tem discernimento, você sabe quem Deus é, o que Ele pode fazer. Que tem muitas pessoas que limitam Deus, porque elas acham que elas são fracas, elas são assim, todo mundo é igual a eu, Deus não é igual a gente não. Deus é poderoso, Ele faz infinitamente mais, acima daquilo que você está pedindo. Você pede por algo, Deus vai fazer mais ainda, dá uma libertação completa, tremenda na vida dessa pessoa, desse filho, dessa filha, porque você está orando. Então ela tinha o que mesmo? Um discernimento. Essa mãe tinha coragem, porque ela não era do arraial dos judeus, ela era de uma outra nacionalidade. E naquele tempo era muito assim, né, barrismo, assim, muito eu sou aqui, você aqui e tal, e né, não se misturavam não. Então ela tinha discernimento, coragem, persistência, ela insistiu, e você vai insistir em oração, perseverar. Perseverança e insistência, não vou parar de orar. Eu falo isso sempre, eu não vou desistir desse parente. Sabe, olha inimigo, tu tá achando que eu vou desistir de orar? Não vou não. Eu vou persistir, eu vou até o final. E essa é você. Você é essa mulher. Você vai até o final, você vai persistir, você não vai desistir, você não vai desanimar. Você, aqui olha, você vai ter discernimento, coragem, persistência e iniciativa. Tem mães que ficam sentadas, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. Sai desse canto, sai desse lugar, vá para a casa do Senhor. Vai para um lugar onde Deus está, num grupo de mulheres que vão te fortalecer a tua fé. Pede para elas, orem comigo, me ajude, tenha iniciativa. Busque Deus, porque em Deus está a tua solução. Você quer uma solução. Eu estou falando com mulheres hoje que precisam de uma solução. E estão falando, eu quero solução. Está aqui fácil. A tua solução e a minha está em um só, Jesus. Está em Deus. Em Deus está a nossa solução. Então vamos para Ele. Falar com Ele, orar para Ele, ler a palavra dEle. Buscar. A Bíblia fala, vocês vão me buscar, buscar-me-eis e me achareis. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então é de sinceridade, de coração. E aqui então nós podemos entender que aqui, né, essa mulher chegou para Jesus e ela foi atendida. Ela chegou por uma coisa para ela, dela, problema que era uma coisa pessoal dela, não. Ela foi pela sua filha. O problema estava na filha, mas a dor e o problema da filha eram dela também. E ela chegou a Jesus. Eu quero dizer um pensamento aqui muito forte. Bem-aventurada é a mulher, é a mãe que sabe para onde ir, sabe para quem ela pode recorrer. Já pensou que forte? Vou dizer de novo, bem-aventurada é você, mãe. Bem-aventurada é a mãe que sabe para onde ela pode ir, para quem ela pode ir, para quem ela pode recorrer. Ela sabe muito bem quem Ele é, ela sabe que ela pode ir para Jesus. Bem-aventurada é essa mãe que tem essa percepção, que entende isso, que ela sabe que ela não pode dar jeito em tudo, que a gente, mãe, quer resolver tudo. Eu vou consertar, eu vou arrumar. Mas você sabe que tem coisa na nossa vida, na vida dos nossos filhos, que nós não podemos consertar e nem arrumar, por mais que nós queremos fazer.
Por mais que eu queira consertar a vida do meu filho, filho, eu quero te ajudar, eu quero te mudar, não. Nossos filhos têm vontade própria, nossos filhos têm passos deles, têm mente própria, têm decisões. Nossos filhos são pessoas com as suas próprias personalidades, caráter. Nós precisamos, e muitas vezes eles fazem escolhas erradas. E é ali que nós entramos, com o nosso amor, com os nossos conselhos, com a nossa ajuda. Mas quando isso não funciona, nós vamos a Deus, porque com Ele está a solução. A gente vai a Deus em oração. É o que esta mãe fez. Ela foi atendida. E hoje Deus está falando com você, venha para mim. Eu lembro de um dos casos da minha família, não é? Que eu fui por um filho e Deus transformou, Deus mudou, Deus deu vitória. Eu lembro do meu irmão, uma época meu irmão, hoje ele é pastor, mas naquela época ele estava estudando fora do Brasil. E a minha mãe era missionária no Brasil. Eu estava em casa com a minha mãe, que eu era jovem, meu irmão já era um pouco mais velho. Ele foi estudar fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. E lá ele se envolveu com pessoas daquelas, sabe? Que bebem, que usam. Naquela época a droga era chamada LSD, que hoje é cocaína, crack, né? É tudo isso. Heroína, essas barra pesada. E um rapaz criado na igreja, filho de pastor, andando e nesse estilo de vida. E eu lembro que isso entristecia muito o coração da minha mãe. Ela tinha outros problemas, mas eu creio que esse era o que mais preocupava, o que mais feria ela. Era o problema que ela levava para Deus, com muita persistência. E uma noite, eu lembro que ela me chamou, eu tinha 15 anos de idade. Naquela época, meu irmão tinha 19, ele é 4 anos mais velho. Ele estava no meio daquele problema, lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E minha mãe muito triste, ela não podia falar, e mesmo se ela falasse, ele não ia ouvir. Ela não podia mudar ele no país, em outro, no Brasil, e ele lá longe. O que a minha mãe fez? Ela orou, ela foi para Deus, porque ela sabia que Deus, mesmo todo mundo longe um do outro, estava lá com meu irmão, e Deus poderia fazer o que ela não poderia fazer. Ela começou a orar, mas ela me chamou, ora comigo. Eu já tinha uma maturidade, já sabia orar, 15 anos, eu fui orar com a minha mãe. Eu lembro que eu ajoelhei e eu e minha mãe clamamos aquele dia, era noite. Clamor, lágrima, choro. Não foi uma oraçãozinha de 1 minuto, 5, não. A gente ficou um tempo lá, clamando e orando pela vida desse meu irmão. Meu único irmão, o único filho dela. Orando, liberta, liberta, liberta. Oramos, sentimos paz, fomos dormir. Passou-se alguns dias. Esse meu irmão teve contato com a minha mãe. Ele ligou e falou, mãe, aconteceu uma coisa muito interessante comigo alguns dias passados. Eu estava lá no meu apartamento e estava todo mundo bêbado. Meus amigos tudo caído no sofá, sentado no tapete, uns vomitando, outros passando mal. Tinha mulher, tinha homem, tinha jovens, todo mundo ali, ó, nas drogas e bebida. Estava lá a gente nem imagina o que estava rolando. E ele falou, mas de repente. E a mãe perguntou, quando que foi isso? Ah, foi naquele dia, naquela hora, nesse momento. E minha mãe bateu. O quê? Aquele dia era o mesmo dia que a gente estava orando e aquela hora era a mesma hora que a gente estava orando aqui no Brasil. Sabe o que ele falou? De repente, mãe, eu estava sentado ali e caiu a ficha. É como se meus olhos abrissem. E eu pensei, eu fiquei, deu um claro, deu um esclarecimento. Assim, minha mente veio assim, clareou. Eu estava com drogas, mãe, estava bebendo, mas deu assim
um claro assim, eu fui despertado, caiu a ficha e eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tem um caído ali bêbado, tem outro drogado ali, outro injetando, outro ali, sei lá, fazendo coisa errada e eu estou no meio disso, eu fui criado tão diferente, meus pais, isso eu estou acabando com a minha vida, por que eu estou fazendo, Ele veio assim, caiu as escamas, está entendendo? Porque alguém estava orando, Deus entrou lá, Deus abriu os olhos dele, porque tinha uma mãe orando lá no Brasil. Passou-se um tempo, os meus pais foram para lá, porque a gente pode orar, mas tem que estar lá também acompanhando, sabe? E se você não pode chegar lá naquele país onde teu filho está, você ora, porque Deus vai mandar alguém para ir lá. Pode ser uma pessoa que você não conhece, mas alguém vai ajudar o teu filho, porque Deus é assim, Ele envia pessoas. Os meus pais foram, e os meus pais ajudaram o meu irmão. Primeira coisa, tiraram ele daquele convívio. Você vai sair da Califórnia, você vai para um outro estado, e Deus abriu a porta na casa de um grande amigo dos meus pais, que na verdade ele era um grande empresário, um homem que muito ajudou o ministério dos meus pais, um homem que investia no ministério, era um mantenedor do ministério dos meus pais, era um empresário num estado chamado Michigan, frio, neve, foi para lá, e meu irmão foi sendo liberto lá, tratado lá, e lá Deus começou a levantar. Passou algum tempo, alguns meses, meu irmão se envolveu na igreja de novo, começou a ser professor de escola dominical, foi liberto, voltou para o Brasil, casou, e aquele trabalho que era um seminário dos meus pais, Deus colocou ele lá, ele e a esposa. Você está entendendo? Ele voltou para a obra. Resposta de oração de uma mãe. Agora, quem sabe você está orando por alguém e quem sabe você é filho de alguém que a tua mãe já morreu. Tua mãe orava. Eu conheço pessoas da minha família, por exemplo, a minha mãe, ela está no céu com Jesus, mas ela orava por parentes, ela chorava por eles. E eu tomei a causa dele, eu falo, Deus, honra a oração da minha mãe por aqueles porque ela orou. Não deixa de atender, Pai. Mesmo ela está indo contigo aí, ela não está orando mais. Mas honra, Pai. Eu estou aqui para te pedir. Você pode fazer isso. Você que tem um irmão, uma irmã que não está nos caminhos de Deus, e a tua mãe orava, mas a tua mãe já está no céu, você pode pedir, Deus, honra a oração da mamãe, e você ore também. Porque Deus honra. As orações da minha mãe ainda estão lá no mundo espiritual. Deus está agindo. E Ele vai responder, uma por uma. Porque Deus responde orações. Mãe, desperta. Mãe, te levanta. Deus não está surdo, porque uma coisa que muitas vezes desanima a mãe por orar é que ela acha que Deus está longe, Deus não vai. Não, ore com fé, porque Deus está ali pronto para te atender. É só você levantar e orar. Amém? E Deus faz milagres. Eu tenho outros aqui, eu tenho muitos meus com filhos, outros de muitas mães que simplesmente oraram e Deus fez o milagre. O que elas não podiam fazer, Deus fez. O que você não pode fazer, Deus fará. Deixa com Deus. Mas tem que fazer a tua parte. A parte de Deus, o departamento dele é um milagre, isso a gente nem se mete. Ele sabe como ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer, não te preocupe com isso. O teu departamento é orar. A minha parte, minha parcela, o meu, é oração. A de Deus é um milagre. Então não se preocupe como é que Deus vai libertar, como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai curar. Não te preocupe com Deus, te preocupe em orar para Deus. Ser persistente, perseverante, como essa mãezinha foi. E aí o milagre chegou. Amém? Você pode falar, mas irmã, é simples? É. Deus não complica a nossa vida.
Deus não é complicado. Deus é fiel. Nós vamos então para o nosso intervalo e desde já quero começar parabenizando as mães. Isso aqui é uma mensagem já orientando, já nos levando para esse dia que nós celebramos esse segundo domingo de maio para as mamães, mães de fé. Mãe de fé abençoa a sua família e abençoa os seus filhos. Você nem sabe quanto. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar orando com você daqui a pouco.